Exemplo 3. Vamos vamos tentar fazer um procedimento semelhante a esse, ou seja, pegar uma derivada primeira de alguma coisa termodinâmica e tentar exprimir essa derivada em termos apenas dos coeficientes termodinâmicos, anunciando o que vai acontecer ao final. Depois de mostrar para vocês alguns exemplos, eu vou estabelecer um procedimento, uma estratégia geral para você fazer isso em qualquer circunstância. Há circunstâncias nas quais o procedimento pode ser penoso, advirto isso. Eu não vou explorar esse tipo de coisa aqui. Eu só vou querer que você domine as coisas mais simples, tá? Mas, se eu quiser complicar, é possível, tá? Então, essa estratégia não é completamente foolproof, não é completamente... siga ela que vai dar sempre certo. Nem tanto assim. Mas para os exemplos com os quais eu vou trabalhar aqui, ela sempre dará certo, tá? Então, o próximo é o seguinte. Vamos tentar exprimir du/dv a t constante em função dos coeficientes termodinâmicos. Primeiro, qual é o significado físico disso aqui? É uma expansão isotérmica. A compressão seria quando isso aqui é negativo, né? Tá certo. Eu faço uma expansão isotérmica e meço o que acontece com U. Não é muito simples fazer isso, né? Porque eu não tenho úmetro. É um instrumento que mede U. Mariana, quanto é que você acha que vai dar isso aqui para um gás ideal? Enrico Fermi dizia, a gente realmente domina um corpo teórico em física quando eu sou capaz de intuir os resultados sem fazer conta nenhuma, né? Eu sou capaz de ter uma expectativa sobre esse resultado. Pode ser até que a expectativa falhe, mas pelo menos eu tenho um procedimento mental que me permite eu inferir ou intuir o que é que eu devo esperar daquele resultado, pelo menos num caso particular. E eu estou tomando o caso particular do gás ideal. Eu não estou querendo que você esboce um procedimento para você chegar lá. Eu estou querendo que você intua qual deve ser esse resultado para um gás ideal. Lembre do que o Renan nos ensinou. O que eu estou fazendo ali é uma expansão isotérmica. Quer dizer, eu estou mudando o volume do sistema sem mexer na sua temperatura. Quero saber de que maneira varia a sua energia. E esse sistema é um gás ideal. Quanto você acha que vai dar isso? Hã? Zero! E por quê? Porque a energia de um gás ideal é função exclusiva da sua temperatura. Se a temperatura não muda, a energia não pode mudar. Sacou como é que é essa coisa da gente desenvolver o raciocínio conceitual? A gente olhar para uma coisa, isso aqui tem uma conexão com algo que eu já sei. Então o resultado que eu vou obter aqui tem que dar zero se for para um gás ideal. Claro que para outros sistemas isso aqui não vai dar zero. Que você acha, qual você acha que vai ser o sinal desse resultado se isso aqui for um gás de Van der Waals? O que é um gás de Van der Waals mesmo? Como é que é o potencial intermolecular no gás de Van der Waals, lembra? É o Lennard Jones, né? Se eu aumento o volume, a distância entre as moléculas aumenta. Se a distância entre as moléculas aumenta, o que acontece com a energia desse sistema? Ela é negativa, porque ele está... Né? Mas ela vai aumentar, ela vai chegar mais perto de zero. Então isso aqui deve ser positivo para um gás de Van der Waals, né? De novo, um exemplo de como um raciocínio conceitual me ajuda a criar expectativas sobre a natureza do resultado que eu vou alcançar. Tá? Então vamos lá. Alguém quer sugerir uma forma de eu descobrir quanto é que vale isso aqui? U não é função natural de V e T, né? Assim como S não era função natural de T e V. Será que é do mesmo jeito? Agora toma cuidado, que aqui as derivadas que eu tomei, uma das derivadas ela envolvia uma função, uma grandeza que não era essa, né? Não era nenhuma dessas. Que foi manter o P fixo, que não estava aqui, né? Então, cuidado com... Vamos experimentar uma coisa. Vamos partir da identidade termodinâmica para o U, ver se a gente consegue chegar a algum lugar. Qual é a identidade termodinâmica para o U?
Então, tomar a derivada com relação a V, significa que eu estou dividindo por dv, né? A t fixo. Isso aqui eu consigo fazer isso, né? Aqui, vamos ver. Porque se eu fizer isso, olha só, eu terei du dv a t do lado esquerdo. Aqui, derivada com relação a v a t, você vai dar t ds dv, não é isso? A t. E aqui? Menos p. E aí, eu fico com o ds dv a t para tentar descobrir quanto é que ele vale. Mas eu já sei isso, né? Isso está em algum lugar. Aqui, ó. A gente já usou isso agora há pouco. ds dv a t, uma relação de Maxwell, é dp dt a v. E aí, o que mais? Hã? Já viu, né? Então vai dar t. Me ajuda aí, Renan. Eu não estou lendo daqui. ds dv a t é igual a? dp dt a v menos p. E agora? Agora, Caio, você já tinha mostrado para a gente que eu posso relacionar o dp dt a v com dois coeficientes termodinâmicos. Então, chegamos imediatamente ao resultado. Esse que aqui está. Aqui está, então, o resultado. Quem é du dv a t. Veja, portanto, que em geral não é zero. E ele pode ser positivo ou negativo. Depende da relação entre essas duas coisas. Então, eu posso ter sistemas para os quais isso aqui dá positivo e outros sistemas para os quais dá negativo. E para o gás ideal? A gente já sabe qual tem que ser o resultado. A gente já obteve beta e kt. E beta sobre kt vai dar P sobre T, né? De fato, isso dá zero. Mais um. Esse aqui tem um nome especial. Isso aqui chama-se o processo de Joule. Ou ainda a expansão livre. O que é mesmo a expansão livre? Isso, é uma expansão contra o vácuo. Bonito, Luiz Felipe. Não conseguiria dizer de maneira mais elegante do que você. É uma expansão contra o vácuo. Não há realização de trabalho. E o que é interessante nesse processo? Quais são as características que você destacaria desse processo? Você é capaz de apontar alguma... Você já apontou uma característica importante, não há realização de trabalho. O que mais? Outra, não há variação de energia interna. Não é? Eu ia falar um cara que não depende da temperatura. Bom, aí, será que a temperatura disso... Será que a temperatura vai mudar? Se a energia interna só depende da temperatura. Se for um gás ideal, a gente já sabe que não. Então, o que nos interessa é saber se num processo como esse, a temperatura muda quando há uma expansão livre, quando há uma expansão sem realização contra o vácuo. Então, o coeficiente que me interessa relacionado a esse processo é dt dv a U constante. Então, o meu trabalho é exprimir esse coeficiente do processo de Joule em função dos coeficientes termodinâmicos. É isso que eu quero. Você pode usar isso. Gostei do começo da frase dele, né? Vocês ouviram? Ele disse assim, você sabe o que você pode fazer? Vamos lá, diga. Você pode usar aquilo ali. Posso usar aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquilo ali? Não é. Não foi à toa que eu deixei isso aqui, né, meus caros? E por que eu perguntei para o Caio? Porque ele adorou isso aqui, ele achou isso aqui o máximo, né? Então vamos lá, Caio, vamos usar lá essa brincadeira aqui. Então, vamos lá. dt dv a U. E por que isso? Porque, olha só, quando eu fizer essa traquitana toda aqui, vai aparecer
derivada que envolve V e U e derivada que envolve T e U. Derivada que envolve T e U está aqui, né? Não é? E qual é a outra que vai aparecer? Vamos ver o que mais vai aparecer. Aqui então, dV, du, at, tá certo? E a última que está faltando é du, dt, av. Isso aqui tem que dar menos 1. Essa aqui é a que eu quero. Essa aqui, eu sei que é CV, direto. E essa aqui? Essa aqui eu acabei de calcular. Não é à toa que a sequência dos exemplos é essa daqui. Eu acabei de calcular essa. E o Daut, assim como a sequência foi primeiro eu fiz esse, depois aquele, a sequência aqui também é proposital, né, para usar o que a gente acabou de calcular. Então, esse problema, ele morreu antes de nascer, né? Porque aí vai dar d-rom de t, d-rom de v, a u constante, igual a menos 1 sobre, aqui tem o du dt, a v constante, que é o próprio CV, né? E aqui nós teríamos também o dv du a t constante no denominador. Mas eu já vou usar aquela primeira propriedade que eu mostrei hoje para passar ele para o numerador, invertendo o u com o v. Então aqui ficou du dv a t constante, e agora eu simplesmente copio tudo que eu já sei. Du dv a t constante está escrito lá em cima, é t beta sobre kt menos p, e aqui é o CV. Tem um sinal, o sinal eu esqueci dele, né? É bom talvez escrever isso assim, ó, 1 sobre CV, e aí eu troco o sinal aqui dentro para escrever P menos T beta sobre KT. Mariana, esse resultado é geral para qualquer sistema termodinâmico. Veja a força que tem as relações de Maxwell. Veja a força que tem o fato de que os potenciais termodinâmicos são funções de estado. Eu consigo inferir relações absolutamente não triviais entre resultados de experimentos aparentemente díspares uns dos outros, com um conjunto pequeno de coeficientes termodinâmicos, que é isso que eu estou mostrando aqui. Veja que nós sabíamos que isso aqui tinha que dar zero para o caso do gás ideal. Aí dá zero porque isto aqui dá zero. Não é verdade? O último que eu quero mostrar para você hoje é o coeficiente que está envolvido no processo de Joule-Thomson. Enquanto eu estou escrevendo aqui, por favor, relembre o que é o processo de Joule-Thomson. O processo de Joule-Thomson é o processo que acontece na válvula de expansão de um refrigerador, né? Você tem um estrangulamento na tubulação, e esse estrangulamento na tubulação, ele provoca uma diferença de pressão. A pressão diminui ao longo do estrangulamento, e a expectativa é que, com essa diminuição de pressão, haja também, associada a ela, uma diminuição da temperatura. E nós provamos, numa aula passada, que esse é um processo isoentálpico, é um processo no qual a entalpia é constante. O que me interessa é saber qual é a variação de temperatura provocada pela mudança, pela diminuição da pressão quando a entalpia está fixada. Então, o coeficiente de Joule-Thomson é d-rom de T, d-rom de P, quando H está fixo. Mas você sabe, a primeira coisa que essa daqui é um daqueles casos que não é muito... Eu poderia, por exemplo, usar a estratégia Caio para exprimir isso aqui como um quociente de duas derivadas envolvendo a entalpia. Essa é uma maneira de fazer, tá? Eu vou propor a você que tente fazer isso em casa, tá? Use a estratégia do Caio. Aí você vai escrever aqui dt, dp, AH multiplicado por não sei o que, multiplicado por não sei o que, dá menos 1. Passa tudo que você não está interessado, tudo que não é o dt, dp, AH fixo para o outro lado, né? Aí mexe lá na fração para aparecer um quociente de duas derivadas da entalpia. Tá? Brinca com isso em casa, mas eu vou te mostrar um processo muito mais rápido. Mas é muito particular. E nesse caso, a identidade termodinâmica para entalpia, como é que ela se escreve mesmo?
TdS eu vou considerar a entropia como uma função de T e P. Tá? E aí eu vou escrever o ds assim, ó. ds dt AP fixo dt mais ds dp AT fixo dp. E vou primeiro substituir o ds dessa forma dentro da expressão do dH. Então fica dH igual a T, que multiplica isso aqui. Então fica T ds dt AP fixo dt mais T ds dp AT fixo dp mais v dp. Tá certo? E agora eu tomo, agora sim, eu faço dH igual a zero e tomo, divido pelo dt, né? Enfim, faço a derivada com relação a t. Então isso aqui é zero. Eu quero fazer aparecer, aí na verdade tanto faz, né? Eu posso fazer aparecer o dt dp direto aqui. Tá? Então fica t ds dt AP constante dt dp AH constante mais T ds dp AT constante mais V. E isso igual a zero. E por que isso é bom? Porque uma relação de Maxwell me faz substituir o ds dp por algo que tem a ver com um dos coeficientes termodinâmicos. Então, vou substituir o que interessa aqui. T ds dt AP, eu apaguei, mas o T ds dt AP é exatamente a capacidade térmica à pressão constante, que a gente obteve lá no exemplo número 1 hoje. Então, isso aqui é CP, que multiplica o coeficiente que eu quero obter, que é o coeficiente de Joule-Thomson, mais esse T ds dp AT. Aí eu vou usar a relação de Maxwell que eu deixei no quadro. Então tem que trocar o sinal. Fica menos T dv dt AP mais V. Isso igual a zero. T dv dt AP dv dt AP. dv dt AP é o beta V, né? Isso aqui é o beta V. E aí, passa isso para o outro lado, fica dt dp, quando H é constante, igual a 1 sobre Cp, que multiplica, posso botar o V em evidência, né? Quando eu passei para o outro lado, esse termo ficou positivo e esse ficou negativo. Beta V menos 1. Beta T, perdão. Aqui está o coeficiente de Joule-Thomson. E qual é o interesse dele mesmo? Para que a válvula de expansão funcione para refrigerar o fluido, é necessário que numa diminuição de pressão, a temperatura também diminua. Ou seja, é necessário que esta derivada seja positiva. Porque quando isso diminui, isso aqui tem que diminuir. Essa derivada tem que ser positiva para que funcione. Ou seja, esse termo tem que ser positivo. Beta T menos 1 tem que ser positivo, para que a válvula funcione para refrigeração. Isso aqui não é sempre positivo. Eu me lembro que eu desenhei para você T em função de P. Para o gás ideal não é. Isso, para o gás ideal. Quanto é que dá isso aqui? Você vê, cadê o beta do gás ideal? 1 sobre T. Isso aqui dá 0 para o gás ideal. Não é? Então o gás ideal não funciona para refrigerar nada, né?
Tá bom?